Imagine um homem que desnudou todas as ilusões. Arthur Schopenhauer, o pensador que definiu a existência como sofrimento, via os casamentos de forma ainda mais cruel. Para ele, casar era entrar voluntariamente numa cela. A porta se fechava, seus direitos diminuíam a sombras, enquanto os deveres se transformavam em grilhões de ferro nas suas costas. A sociedade vende contos de felizes para sempre, mas Schopenhauer enxergava o casamento como um truque biológico, um contrato vitalício assinado sob hipnose química. Observe ao redor. Metade dos casamentos fracassa, com uma taxa de divórcio de 50%. Os restantes seguem arrastados em silêncio. Quartos sem vida, identidades perdidas, desespero camuflado por sorrisos. O que ninguém explica é a causa disso. Schopenhauer postulava que o amor, longe de ser uma bênção divina, é seu DNA sequestrando seu cérebro para forçar a reprodução. E o casamento é a estrutura que te aprisiona a essa programação biológica muito depois que os produtos químicos se dissipam. Essa é a clareza de Schopenhauer sobre a mais brutal enganação da natureza. Comecemos com a versão que lhe foi vendida. O casamento como meta suprema, a conclusão da sua história de vida, o caminho para a felicidade duradoura e a plena realização. Filmes da Disney, comédias românticas, redes sociais, todos propagam a mesma narrativa. Encontre sua alma gêmea, case-se, viva para sempre feliz. Schopenhauer, porém, desvendou essa ilusão séculos antes das mídias sociais a agravarem. Qual é a realidade do matrimônio moderno? 40% a 50% acabam em divórcio. Mas esses são apenas aqueles corajosos o suficiente para escapar. Quantos mais estão presos no que Schopenhauer chamou de miséria legalizada? Miséria legalizada significa permanecer juntos por razões financeiras, pressão social ou medo de recomeçar. Observe casais em restaurante. Quantos realmente conversam? Quantos estão no celular, evitando o contato visual, existindo em realidades paralelas em vez de juntos? Schopenhauer antecipou isso. Ele compreendeu que o casamento une duas coisas fundamentalmente incompatíveis: o impulso biológico temporário de acasalamento e a obrigação legal e social permanente de permanecerem unidos. É como contratar uma academia vitalícia após a euforia de um bom treino. As endorfinas se vão, a motivação inicial desaparece, mas você continua pagando o preço, dia após dia, ano após ano. E há algo ainda mais sinistro ocorrendo. O casamento não só falha em trazer felicidade, ele destrói ativamente as qualidades que o tornaram atraente inicialmente. Sua independência vira codependência. Seu mistério, familiaridade. Sua paixão, rotina. A maioria não percebe isso, porque desconhece a verdadeira natureza do amor. Aqui está a mais devastadora revelação de Schopenhauer. Apaixonar-se não é espiritual. É guerra biológica contra sua mente racional. Todo amor, por mais que vista a máscara celestial, reside na sujeira do mero impulso sexual. Não é romântico, mas é a verdade. O que você chama de química é literalmente química. Dopamina, oxitocina, serotonina inundando seu cérebro para anular sua capacidade de decisão lógica. Seu DNA não se importa com sua felicidade. Ele se importa com a reprodução e sequestrará sua consciência para atingir esse propósito. Pense na irracionalidade de pessoas apaixonadas. Ignoram sinais de alerta. Tomam decisões que mudam vidas com base em sentimentos. Prometem eternidade fundamentados em estados cerebrais temporários. Comprometem todo o futuro com alguém que conhecem há meses. Schopenhauer chamou isso de vontade de viver, manipulando indivíduos para o benefício da espécie. Sua felicidade pessoal é irrelevante para a evolução. Você é apenas um veículo para a transmissão genética, e o amor é a droga que o faz cooperar voluntariamente com esse processo. Mas é aqui que a crueldade se intensifica. Uma vez cumprido o objetivo biológico, uma vez preso ao contrato matrimonial, as substâncias químicas que criaram o amor diminuem naturalmente. A paixão esmaece, a obsessão termina.
A magia se desintegra. Resta a realidade. Duas pessoas que talvez não sejam realmente compatíveis, presas a um arranjo legal e social baseado num estado cerebral temporário que já não existe. E é neste ponto que o pessimismo de Schopenhauer se torna profético. Ele previu que a maioria dos casamentos acabaria sendo, na melhor das hipóteses, um exercício de tolerância mútua, na pior, um sofrimento ativo. Não porque as pessoas sejam más, mas porque o alicerce, o amor romântico, é construído sobre areia movediça. A pessoa por quem você se apaixonou era, em parte, uma projeção da sua química cerebral. Quando essa química se normaliza, você descobre que está casado com um estranho. Alguém com valores, objetivos e modos de ser diferentes. Alguém de quem você talvez nem gostasse se o encontrasse hoje. Isso nos leva ao custo mais avassalador do casamento. Quanto mais vazia a mente, mais alto o ruído que ela almeja. Mas quanto mais afiada a mente, mais busca o silêncio. Pois somente no silêncio o pensamento se afia como uma lâmina. Schopenhauer ia além da mera conceituação sonora. Ele se referia à turbulência mental que advém de compartilhar a existência com outra pessoa. A verdade rarely revelada sobre o casamento é esta. Toda escolha se transforma em negociação. Cada preferência exige uma concessão. Qualquer anseio precisa ser filtrado pelas carências, humores e pontos de vista de outrem. Onde morar, como gastar os recursos, o que fazer nos fins de semana, se ter filhos, como criá-los, quais amizades manter, que programas assistir, a hora de dormir, a temperatura da residência. Sua vida deixa de ser exclusivamente sua. Schopenhauer compreendia que a lucidez mental exige autonomia real. O filósofo necessita de reclusão para refletir com clareza. O artista precisa de espaço para criar com autenticidade. O indivíduo requer independência para concretizar seu propósito. Contudo, o casamento exige o oposto: consulta constante, consideração perpétua pelos sentimentos alheios, a extinção da espontaneidade em prol da coordenação. E isso se agrava com o tempo. O que começa como uma acomodação voluntária se torna um sacrifício esperado. Seu parceiro não apenas espera a consideração, ele a exige. Sua autonomia se converte em egoísmo, sua necessidade de espaço em rejeição. As qualidades que o tornaram atraente, sua independência, sua paixão pela própria vida, sua misteriosa autonomia, são gradualmente corroídas pelas exigências cotidianas da parceria. Schopenhauer via isso como um auto-extermínio psicológico. Um homem só consegue ser verdadeiramente ele mesmo quando está só. E se ele não cultiva a solidão, não amará a liberdade, pois é somente quando está sozinho que ele é realmente livre. No entanto, o casamento faz da solidão um ato egoísta e da liberdade uma ameaça. Sua necessidade de tempo para si vira prova de que algo está errado na relação. Seu desejo de perseguir metas individuais se torna abandono. Sua própria essência se transforma em um problema a ser resolvido, em vez de um dom a ser celebrado. E há algo ainda mais insidioso em como isso ocorre. É um processo gradual, quase imperceptível. Você não percebe seu mundo definhando até que se dê conta de que não se lembra da última vez que tomou uma decisão sem levar em conta a reação de outra pessoa. Você se torna metade de si, tentando ser parte de um todo, quando já era completo desde o início. Isso nos leva ao que se perde nesse processo. Arthur Schopenhauer viveu sua vida solitário, e isso o transformou em um dos maiores filósofos da história. Sua reclusão não era isolamento, era independência intelectual. Uma precondição para a leitura de bons livros é a não leitura de livros ruins, pois a vida é breve. Mas o casamento torna tudo urgente, exceto o que realmente importa. As necessidades do seu parceiro se sobrepõem ao seu desenvolvimento. As crises dele se tornam suas emergências. Seus humores viram sua responsabilidade. Observe o que acontece com as aspirações de pessoas casadas. O artista para de criar porque o parceiro precisa de atenção.
O empreendedor abandona a iniciativa arriscada porque o cônjuge busca segurança. O intelectual interrompe a leitura de filosofia porque seu companheiro a considera tediosa. Isso não é uma sabotagem consciente. É o desfecho natural de vidas que se entrelaçam. Quando se está solteiro, o tempo é seu. Pode-se dedicar 4 horas à leitura, 6 horas à escrita, 8 horas a um projeto pessoal. Pode-se seguir a curiosidade sem ter que se justificar a ninguém. Mas o casamento transforma seu tempo em tempo compartilhado, sua energia em energia compartilhada, seu foco em foco dividido. E Schopenhauer compreendia algo sobre a genialidade. Ela exige egocentrismo. Não crueldade, mas a defesa intransigente da própria vida interior. A disposição de priorizar seu crescimento em detrimento do conforto alheio. A audácia de desapontar aqueles que desejam que você seja menos do que é. O talento atinge um alvo que ninguém mais consegue. O gênio atinge um alvo que ninguém mais consegue enxergar. Mas o casamento exige que se mire em alvos visíveis para todos. Sucesso convencional, respeito social, metas compartilhadas que representam o mínimo denominador comum dos sonhos de ambos. A pessoa casada se torna um comitê, cada decisão filtrada por múltiplas perspectivas, diluída pelo compromisso, atrasada pela consulta. Enquanto isso, o indivíduo solteiro avança com a rapidez da clareza pessoal. É por isso que tantas mentes brilhantes da história permaneceram celibatárias. Nietzsche, Kant, Beethoven, Newton, Tesla. Eles perceberam que a realização extraordinária demanda um foco extraordinário. E o foco extraordinário exige autonomia das obrigações mundanas. Mas há um custo ainda mais profundo no casamento, que a maioria das pessoas jamais considera. Toda satisfação, ou o que comumente chamamos de felicidade, é genuína e essencialmente sempre negativa, e nunca positiva. Schopenhauer compreendia que a felicidade se resume, em grande parte, à ausência de aflição, e o matrimônio, conforme sua análise, era uma fonte garantida de sofrimento contínuo e discreto. Não se tratava de uma angústia intensa, mas de algo mais insidioso, a erosão silenciosa da paz por meio da incessante manutenção emocional, uma morte por 1000 concessões, o estrangulamento lento da alegria por conflitos rotineiros. A psicologia contemporânea referenda o que Schopenhauer já pressentia. Pessoas casadas reportam níveis mais elevados de estresse, ansiedade e depressão em comparação com indivíduos solteiros. Dormem pior, têm menos vitalidade e enfrentam mais problemas crônicos de saúde. A razão? O esforço emocional nunca cessa. Você se torna responsável não só pelo seu próprio estado afetivo, mas também por gerenciar, apaziguar e adaptar-se ao do outro. O mau humor do cônjuge vira seu fardo. Suas inseguranças tornam-se sua incumbência. A felicidade dele ou dela passa a ser sua tarefa. E aqui reside o paradoxo cruel. Quanto mais se tenta fazer o parceiro feliz, mais inatingível se torna a meta. Porque a felicidade não pode ser terceirizada, não pode ser suprida por outra pessoa. Ela surge apenas de dentro. Contudo, o casamento fomenta a ilusão de que a felicidade do outro é sua responsabilidade, e vice-versa. Isso engatilha ciclos intermináveis de recriminação, culpa e ressentimento. Schopenhauer denominou isso de dilema do porco-espinho. 2 ouriços tentando se aquecer se aproximam o suficiente para compartilhar calor, mas acabam se espetando. Afastam-se para evitar a dor, mas depois sentem frio. Passam a vida nesse balé de intimidade e distância, jamais alcançando o equilíbrio ideal. Isso é o casamento em essência. Muito próximos causam dor um ao outro. Muito distantes sentem-se desvinculados. Não há um ponto intermediário sustentável, pois se tenta solucionar um problema biológico com uma instituição social. E a situação agrava-se com o tempo. O que começa como paixão ardente transmuta-se em irritação familiar. Peculiaridades charmosas viram hábitos irritantes. O misterioso torna-se previsível. O excitante vira rotina.
mas a sociedade insiste em chamar isso de amor verdadeiro. A perda da paixão é chamada de maturidade. A ausência de emoção é rotulada como estabilidade. A eliminação da alegria é tratada como compromisso. Schopenhauer enxergava através desses eufemismos. Ele compreendia que o que as pessoas qualificam como amor duradouro é frequentemente apenas duas pessoas que desistiram da perspectiva de uma felicidade autêntica e se resignaram a uma infelicidade familiar. Um homem pode ser genuinamente ele mesmo apenas quando está sozinho. Não se trata de uma misantropia antissocial, mas do reconhecimento de que a autoexpressão autêntica exige espaço para respirar, pensar e existir sem constante negociação. Porém, nossa cultura demonizou a solidão. Estar sozinho é visto como fracasso. Escolher a solidão é considerado egoísmo. Preferir a própria companhia é categorizado como patologia. Todavia, as maiores mentes da história entendiam algo diverso. Solidão não é a ausência de conexão, é a presença de si mesmo. É a oportunidade de desenvolver os próprios pensamentos, livres da influência constante das opiniões, humores e necessidades alheias. Os anos mais produtivos de Schopenhauer foram os mais solitários. Enquanto seus contemporâneos administravam casamentos, criavam filhos e cumpriam obrigações sociais, ele revolucionava a filosofia. Explorava as questões mais profundas da existência humana. Criava uma obra que perduraria mais que qualquer casamento de sua época. O momento presente é a única realidade. Mas o matrimônio prende você ao planejamento de um futuro compartilhado, ou à gestão das consequências de um passado comum. Perde-se o contato com a experiência imediata de estar vivo, em favor da coordenação de duas vidas numa narrativa aceitável. Na solidão, redescobre-se o que Schopenhauer chamou de vontade. Seus desejos autênticos, sem a interferência da necessidade de acomodar o outro. Seus verdadeiros valores, não comprometidos pela obrigatoriedade de encontrar um meio-termo. Seus interesses genuínos, não editados pelo receio de entediar ou desapontar um parceiro. Não se pode dar o que não se tem. Não se pode amar autenticamente os outros se não se conhece completamente a si mesmo. Não se pode contribuir para o mundo se a energia é constantemente diluída pela administração das expectativas de uma única pessoa. Os sábios sempre disseram as mesmas coisas, e os tolos, que são a maioria, sempre fizeram exatamente o oposto. E o que os sábios entendem sobre relacionamentos? Que funcionam melhor entre duas pessoas completas, e não duas metades buscando complementação. Que o amor floresce na liberdade, não no cativeiro. Que as melhores parcerias são entre indivíduos que optam por compartilhar sua plenitude, não sua vacuidade. Mas esse nível de completude só pode ser cultivado na solidão, onde se aprende a entreter a si mesmo, onde se descobre aquilo que realmente se pensa sobre as coisas, onde se desenvolvem os recursos internos que nos tornam interessantes, em vez de depender de alguém para nos fazer sentir interessantes. O homem que caminha sozinho caminha mais rápido e mais livre. Este não é um prêmio de consolação para aqueles que não conseguem encontrar o amor. É o reconhecimento da senda superior para quem valoriza a autenticidade acima da aprovação. O crescimento em detrimento do conforto. A verdade em vez da fantasia. O casamento é a tentativa da sociedade de tornar definitivo o que a natureza concebeu como transitório. É o esforço da civilização para instaurar segurança num universo intrinsecamente incerto. É a institucionalização de um impulso biológico que serve à espécie, e não ao indivíduo. Contudo, você não é uma espécie. É um indivíduo com dons singulares, perspectivas distintas e propósitos específicos que apenas você pode concretizar. E a concretização destes exige o tipo de foco, liberdade e genuinidade que o casamento erode de forma sistemática. No entanto,
Isto não implica que não possa amar ou ser amado. Significa compreender que o amor é algo que se vivencia, não algo que se aprisiona. É um estado transiente da consciência, e não um arranjo perpétuo. É uma dádiva a ser apreciada, não um contrato a ser imposto. E ao perceber isto, algo libertador acontece. Deixa de tentar tornar permanente o que é inerentemente efêmero. Deixa de procurar assegurar o que é intrinsecamente incerto. Deixa de tentar completar-se através de outrem e começa a experienciar a plenitude que sempre esteve lá. Schopenhauer designou isto como a cessação da vontade. O momento em que se para de desejar desesperadamente o que não se possui e se passa a valorizar o que se é. Quando se deixa de buscar a felicidade fora de si e se começa a reconhecer a paz que reside na ausência da busca. Esta é a sabedoria do pessimismo transmutada em filosofia prática. Não é uma amargura cínica sobre o amor, mas um entendimento lúcido da sua verdadeira essência. Não é o ódio ao matrimônio, mas o reconhecimento da sua incompatibilidade fundamental com o florescimento humano. Assim, talvez a questão não seja por que não sou casado, mas sim por que eu limitaria voluntariamente o meu potencial. Talvez não seja quando encontrarei o amor, mas sim quando pararei de procurar a completude fora de mim. Talvez não seja o que há de errado comigo, mas sim o que há de certo numa vida vivida nos meus termos. A ação mais inteligente que pode tomar não é encontrar alguém para o completar. Isso seria a coisa mais tola. A coisa mais inteligente, na verdade, é reconhecer que a completude sempre foi uma ilusão, que a liberdade tem mais valor que a segurança, que a autenticidade é mais importante que a aprovação. Arthur Schopenhauer viveu a sua verdade e presenteou o mundo com compreensões filosóficas que perduram por séculos. A sua solidão não era solitária, era produtiva. A sua independência não era egoísta, era generosa. O homem que anda só caminha mais rápido e com mais liberdade. E nessa liberdade, nessa autenticidade, nesse comprometimento corajoso com o seu próprio caminho, você oferece ao mundo algo que nenhum casamento pode oferecer: a expressão plena de quem você realmente é. Se assistiu a este vídeo até o fim, merece apreço. Escreva nos comentários: eu escolho a liberdade.